Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos seguir com a série de sermões sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia em Apocalipse, melhor dizendo. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu deveria ter feito isso antes, mas ok, né? Glória a Deus, a gente vai aprendendo dia após dia. Hoje nós vamos iniciar a leitura da 6ª carta à igreja de Filadélfia, ok? Mas a gente vai dividir essa leitura em 2 partes, tá? A gente vai fazer a primeira parte dos versículos 7 ao 9 hoje, e a gente vai concluir essa carta na semana que vem, no restante ali, do 10 ao 13, ok? Então nós vamos ler hoje a primeira parte da carta à igreja de Filadélfia, em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Apenas para constar também, a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia, a gente vai fazer dessa forma também. Vamos dividir em 2 partes para a gente trabalhar melhor, ok? Vamos ler ali então, Apocalipse 3, dos versos 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra está aqui diante de nós, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, através dela. Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos saber o que o Senhor quer para a nossa vida, qual a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, mas nós precisamos saber qual é essa vontade para a nossa vida, Senhor, individualmente falando, como igreja, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos revele nesta manhã através da Tua palavra, Senhor. Me ajuda nesta hora também, Senhor. Eu sou apenas um instrumento, Senhor, um intermediário, Pai, desta mensagem. Eu vou entregar essa mensagem, mas ela vem do Senhor, primeiro para mim, e eu vou agora compartilhar com os meus irmãos. Então que o Senhor me ajude, porque eu sou completamente dependente de Ti nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, porque nós, Teus servos, Te ouvimos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a cidade de Filadélfia, não vamos confundir com a Filadélfia dos Estados Unidos, por favor, não é a mesma. Mas a cidade de Filadélfia, que ficava na Ásia Menor até então, ela foi construída em cima de um relevo vulcânico. Ela tinha ali nos arredores dela um vulcão, né? E o local então era, por conta disso, sujeito a alguns terremotos, né? Era nesse local. Abaixa um pouquinho para mim, Gato, por favor, só um pouquinho. Obrigado. E esse nome, Filadélfia, ele vem do grego também, que é filéu, que é amor, filéu, amor, e adelphos, irmão. Então seria algo ali como amor de irmão, ou amor fraternal, amor fraterno, né? Filadélfia. E esse nome é uma homenagem ao relacionamento entre 2 irmãos, que eram reis. Era Átalo, rei da própria Filadélfia, e Eumenes, que era rei de Pérgamo. A gente viu a carta de Pérgamo há 2 semanas atrás, se não me falha a memória aqui. Então eles 2 eram reis dessas 2 cidades. E em uma determinada ocasião, inclusive,
os romanos, tinha o Império Romano ali naquela época, e os romanos eles chegaram ali para Átalo, o rei de Filadélfia, e tentaram convencer ele a trair o irmão e tomar o trono de Pérgamo para ele. E ele recusou. Ele prezava pelo relacionamento com seu irmão. Daí que vem o nome Filadélfia, né? Amor de irmão, amor fraterno, né? E essa carta, meus irmãos, a carta à igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma repreensão. O Senhor Jesus não chama a atenção dela, não repreende. Igual ele fez com Esmirna, na segunda carta, ele não repreendeu. Eu quero iniciar ali a leitura detalhada com vocês. Me acompanhe ali, por gentileza, novamente no versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, nessa introdução, é aquela, como nós já estamos estudando, né? É a forma como Jesus se intitula diante da igreja. Então, ele se coloca aqui, além de sendo santo, sendo o verdadeiro, ele se identifica como aquele que possui a chave de Davi. Só que na visão revelada em Apocalipse, as formas como Jesus vai se colocando para cada igreja, elas foram mostradas lá em Apocalipse 1, quando a gente viu no primeiro sermão da série. Só que nesse sentido, chave de Davi não diz lá. O que fala lá em Apocalipse 1, no versículo 18, fala que ele possui as chaves da morte e do inferno. E aqui ele fala a chave de Davi. Então vamos ver o que quer dizer isso, né? Essa expressão chave de Davi se refere a uma profecia que está lá em Isaías. Eu peço que você abra lá comigo, por favor, Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, para nós entendermos o que o Senhor Jesus quer dizer aqui para a igreja de Filadélfia e para nós hoje. Isaías capítulo 22, versículos 20 ao 22. Isaías capítulo 22, versículos 20 ao 22. E esse texto fala o seguinte, Isaías 22 novamente, né? Capítulo 22, versículos 20 até o 22. E o texto fala: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Atenção agora no 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, esse termo, essa expressão chave de Davi, ela faz referência a esse texto em Isaías. E só para explicar aqui, ele fala sobre Eliaquim. Eliaquim era o tesoureiro do rei Ezequias, era o que mexia com as finanças ali, cuidava das finanças para esse rei Ezequias. E nessa passagem a gente vê que Eliaquim ele recebeu autoridade sobre Judá e sobre Jerusalém. Fala ali no final do 21, né? E será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave de Davi sobre o seu ombro, né? Ele segue no 22. Então ele recebe autoridade sobre Jerusalém e Judá, porque ele recebe justamente essa chave da casa de Davi, do reino. E ele podia abri-la ou fechá-la conforme a sua vontade. A gente pode pensar aqui, como ele era tesoureiro, é como se ele tivesse a senha do cofre ou a chave do cofre. Ele podia abrir ou fechar a hora que ele quisesse, sem se preocupar que alguém fosse fechar ou abrir sem ele saber ou contra a vontade dele. Mais ou menos isso, para a gente fazer um paralelo, para entender melhor. Então, dessa forma que Jesus está falando aqui, irmãos, é que ele tem toda a autoridade. Jesus próprio fala acerca de si mesmo, que ele tem toda a autoridade. Ele usa uma profecia lá de Isaías para falar que ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Isso já se fala lá em Mateus 28, 18, quando ele estava prestes a voltar ao céu. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o próprio Jesus, ele abre as portas conforme a sua vontade soberana. E ninguém pode fechá-las quando ele abre. E o contrário também é verdadeiro. Quando ele fecha as portas, ninguém pode abrir.
porque Ele tem a chave de Davi. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. É isso que esse versículo está nos dizendo, que a vontade de Deus é soberana. E eu me lembro, falando sobre isso, né, a gente pode fazer um paralelo, de que a vontade de Deus é sim, sim é sim, e não é não. Né? Paulo fala sobre isso, né, se a minha memória não me tapear aqui. Seja o seu sim, sim, e não, não. De passar disso vem do maligno. E com o Senhor é assim, o caráter dele é assim. A vontade dele é soberana. Quando é porta aberta, é porta aberta. Ninguém pode fechar. Quando é porta fechada, é fechada e ninguém pode abrir. Ponto. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui através desse texto. E quando nós passamos ali para o versículo 8, tendo esse... Deixa eu voltar aqui para Apocalipse 3. Só um instante. Quando nós lemos ali o versículo 8, eu quero ler novamente com os irmãos, pensando sobre esse contexto de porta, né? Porta aberta, porta fechada. Ele fala assim: eu sei as tuas obras. Jesus falando para a igreja: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ele falou no começo, né? Ele tinha a chave, o que ele abria ninguém fechava, o que ele fechava ninguém abria. Né? Isso está claro. Então ele fala: eis que diante de ti pus uma porta, versículo 8, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele fala isso no versículo 8, né? E mais uma vez, então, assim como nas demais cartas, Jesus ele fala aqui que conhece a igreja. Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece a motivação da igreja. Ele sabe por que a igreja abre diariamente. Ele sabe por que a igreja abre ou dia sim, dia não. Enfim, né? Pensando nas programações nossas. Ele sabe por que de cada coisa feita na igreja. Ele conhece. E nesse caso aqui, ele conhece a sinceridade e a bondade da igreja de Filadélfia. Porque ele não encontra motivos para chamar a atenção dela, para reclamar, para repreender. Então ele conhece a bondade e a sinceridade dessa igreja. E ele reforça a fala do versículo 7, dizendo aqui que a igreja de Filadélfia tem diante de si uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque esta é a minha vontade. É o Senhor Jesus falando para a igreja. Porque Ele mesmo abriu. E eu quero me concentrar um pouco aqui, a gente investir um pouquinho de tempo nesse conceito de porta aberta, né? Da porta em si, que é essa figura que ele traz, porta aberta e porta fechada, né? A gente vai ver, irmãos, daqui a alguns domingos, 2 domingos, né? A carta para a igreja de Laodiceia, a 7ª e última carta da igreja da Ásia, Laodiceia. Mas eu já posso adiantar para os irmãos a leitura, vai comigo ali para o versículo 20, em Apocalipse 3 mesmo. Apocalipse 3, 20. É um texto que eu gosto muito desse texto, mas ele fala ali para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então a gente vê aqui, né, o Senhor Jesus falando, eis para Laodiceia, né, próxima carta: eis que estou à porta e bato. Então olha que situação diferente do que a gente acabou de ler em Filadélfia. Né? Aqui em Filadélfia, Jesus abriu a porta e colocou diante da igreja. Ninguém pode fechar a porta. Em Filadélfia é isso. Agora em Laodiceia, a situação é um pouquinho diferente. Jesus está batendo do lado de fora da porta, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato, né? O 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ou seja, ele estava para o lado de fora, batendo na porta pelo lado de fora. Mas isso eu só queria fazer menção para nós compararmos com esse conceito de porta. Isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima pregação. Mas a gente entende aqui que nessa leitura, a igreja de Filadélfia faz bom uso dessa porta aberta. Ela aproveita essa oportunidade. Porque apesar da pouca força que ela tinha, e o versículo 8 nos fala isso, tendo pouca força, ela continuou guardando a palavra de Jesus e ela não negou o nome de Cristo. Ela aproveitou a porta aberta que ela tinha diante de si, mesmo tendo pouca força, mesmo estando enfraquecida,
mesmo estando precisando de mão de obra, mesmo precisando de recursos financeiros, de repente, mesmo sendo perseguida, mesmo talvez algum irmão tendo sido morto pelo Império Romano, porque essa igreja também era perseguida, todas eram, por causa do nome de Cristo. Ela tinha pouca força, mas ela mesmo assim, ela guardou a palavra e ela não negou o nome de Cristo. Ela aproveitou a porta aberta, a oportunidade que ela tinha. E o que seria para nós hoje uma porta aberta? Para nós individualmente, né? Podemos pensar, que porta que a gente precisa que se abra, ou que porta que a gente precisa que se feche? Eu costumo orar dessa maneira: Senhor, abre a porta que é da tua vontade, aquela que não é também, o Senhor fecha. Não, a gente não tem que pedir só pelo sim, mas às vezes a gente tem que pedir pelo não também, né? Virar a chave, né? Mas o que seria para nós uma porta aberta hoje, individualmente, e para nós, IPI Ebenezer, como igreja? O que é para nós uma porta aberta hoje? E eu entendo que as portas abertas que se colocam diante de uma igreja, para ela cumprir o propósito dela, né, são as oportunidades de pregação do Evangelho. Uma igreja, ela se estabelece para, o que se espera, pelo menos, né, para compartilhar o Evangelho, compartilhar a boa notícia a respeito de Cristo, a respeito do que aconteceu através da cruz. É para isso que a igreja existe. Ela é portadora, ela é porta-voz da mensagem do Evangelho, né? Então a porta aberta são oportunidades para a pregação do Evangelho, para nós como igreja. E assim como em Filadélfia, ter poucos recursos não é desculpa, não deve ser desculpa para não pregar o Evangelho, para não cumprir a missão que Deus nos deu. Porque Filadélfia tinha pouca força. Ele é bem claro em falar isso. Ele não detalha para nós exatamente o que é essa pouca força. Talvez, como eu falei, falta de recursos financeiros, falta de mão de obra, tinha pouca gente para trabalhar, ou talvez era perseguição do Império Romano que estava assolando eles também. Nós não sabemos, ele não deixa claro para nós. Mas ela tinha pouca força, mas permaneceu no cumprimento da missão. E é isso que nós precisamos tomar como espelho para nós. Ela tinha pouca força, mas se manteve fiel. E além disso, nós precisamos entender que não somos nós que abrimos a porta, mas é Jesus. Quem colocou a porta aberta diante da igreja de Filadélfia? Jesus. Jesus, o que é santo e verdadeiro, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Foi Ele que abriu a porta diante de Filadélfia. Ele que coloca as portas abertas diante de nós. Nós só precisamos estar dispostos a entrar por ela ou a sair conforme a vontade dele. E o restante Deus direciona. Deus conduz. Mas, como eu falei, eu quero me concentrar um pouquinho mais nesse conceito da porta. Eu entendo que teve uma porta, meus irmãos, foi a porta mais importante já aberta na história. E era uma porta um pouquinho diferente, porque não era uma porta de madeira, um portão, uma grade, né, feita de chapa de metal ou uma grade de ferro. Não era uma porta comum como a gente conhece. A porta mais importante já aberta na história da humanidade. Sabe do que era essa porta? De pano. Porta de pano. Era uma porta de pano, sabia? Uma porta de tecido. Sabe qual? Do lugar santíssimo. Do Santo dos Santos. E semana passada o irmão João Batista estava falando aqui na IBD sobre o tabernáculo, né? Mostrou ali algumas imagens de como que era o tabernáculo, o santuário portátil, né? Digamos assim, que dava para montar onde o povo estivesse. Mostrou a estrutura do tabernáculo. E o lugar mais importante do tabernáculo era justamente esse lugar, o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo.
E esse local, a gente já vem estudando, não era qualquer um que podia entrar, era só o sacerdote uma vez por ano, e tinha toda uma preparação, não era de qualquer jeito, tanto é que amarrava uma corda na perna dele, que se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro, e tinha que tirar o corpo. Era esse lugar que era separado pelo véu, que era fechado por essa porta de pano, de tecido. Era esse lugar. Só que com o sacrifício de Cristo na cruz, isso é maravilhoso, nós precisamos glorificar a Deus por isso. Com o sacrifício de Cristo na cruz, eu gosto muito de apontar para a cruz, já perceberam, né? Com o sacrifício de Cristo na cruz, essa porta, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Rasgou. Abriu a porta. Não tinha mais bloqueio, não tinha mais uma separação, não era mais inacessível. Tirou o bloqueio, abriu a porta. Abriu a porta para o indivíduo chegar diretamente até a presença de Deus. Isso aconteceu, mas isso só aconteceu porque o próprio Jesus abriu a porta. Porque é Ele que tem a chave de Davi. E o que Ele abre, ninguém fecha. Ele se colocou como a ponte entre o ser humano e a presença de Deus. Nós notarmos, alguns já devem ter ouvido, a cruz ela é formada por dois eixos que se cruzam, horizontal e vertical. O horizontal ele indica ali a união do relacionamento entre as pessoas, proporcionada através de Cristo, nós irmãos na fé. E o eixo vertical é a ponte do relacionamento do homem com Deus. Horizontal, relacionamento entre nós irmãos na fé. Vertical, relacionamento do homem com Deus. Ele faz essa ligação. É só Ele que faz essa ligação. É só através dele que isso é possível. Então, eu quero citar ainda, os irmãos não precisam abrir, mas eu quero rapidamente, falando sobre isso, eu quero citar um texto de Hebreus 10, versículos 19 e 20, que fala assim, Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. É isso. É o sacrifício de Jesus que abre a porta e ninguém pode fechar e que nos proporciona acesso a Ele. Eu gosto sempre de lembrar, e a gente tem falado isso aqui, volta e meia, até inclusive na IBD, a palavra, a Bíblia, não importa se são as leis, se são as genealogias, se é a história de Paulo, o que é? Ela é voltada para Jesus. Ela é toda voltada para Jesus, de alguma maneira, não há como fugir disso. Ela é toda voltada para Jesus, para a obra de Deus através dele. Só que Jesus ele pode não apenas abrir, mas ele pode também fechar, Ele tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha. E o contrário, o que ele fecha, não vamos tentar abrir, porque não dá. É só ele que abre. E eu quero lembrar de uma história aqui, porque foi exatamente o que aconteceu com Noé. A história de Noé, todo mundo acredito que conhece, A história de Noé, aquele que construiu a arca, aquele barcão, um navio lá, Construiu a arca, entrou com a sua família, entrou com um casal de animais, de cada animal junto deles, para se salvarem do dilúvio. Para se salvarem do dilúvio que Deus mandou sobre a terra. E a arca de Noé, ela é um tipo de Cristo. Inclusive, só fazendo um adendo aqui sobre o dilúvio, só um parênteses, O dilúvio, quando Deus mandou, tirando os que estavam na arca, todos morreram. Homens, seres humanos, animais, todos. E depois as águas baixaram, secaram, e Noé com sua família repovoaram a terra, os animais também, Todos morreram. Isso é uma simbologia do batismo, que nós fizemos aqui agora. É a morte do que é velho, do velho homem, para o ressurgimento de um novo homem.
É isso. É o batismo. É o batismo. Quando o homem é submergido, quando ele fica abaixo da água, o velho homem morre. E o novo homem renasce. Nasce, né? Renasce não, nasce. Um novo homem, uma nova criatura nasce. É o que nós fizemos aqui com as crianças. Essa é a simbologia também do dilúvio. E a Arca de Noé, ela é um tipo de Cristo. É uma simbologia. Nós falávamos sobre tipo, antítipo, né? Ela é um tipo de Cristo porque ela remete a Jesus. Porque assim como era necessário que Noé e sua família, os animais, entrassem na arca para se salvar do dilúvio, não tinha outra forma, era só entrando na arca. É necessário nós entrarmos pela porta estreita que conduz à salvação em Cristo Jesus. Não tem outro jeito, era igual no dilúvio, é a mesma coisa. Não tinha outra forma de se salvar, tinha que entrar no barco, porque ia inundou tudo, é isso. Não tem outro jeito. Da mesma forma, para nós também fugirmos da inundação dos nossos pecados, porque muitas vezes nós estamos mergulhados no lamaçal do pecado. É só entrando pela porta estreita que conduz ao caminho da salvação através de Cristo. É isso. Essa é a boa nova. E ainda Noé e sua família e os animais, eles só foram salvos porque eles entraram pela porta da arca, que estava aberta. A porta da arca estava aberta. Se tivesse fechado, como é que eles iam entrar? Ah, pastor, mas é óbvio. É óbvio, mas será que é tão óbvio assim? A gente sabe que Jesus conduz à salvação, mas será que é tão óbvio assim, às vezes, no nosso dia a dia? Eles entraram porque a porta da arca estava aberta. E depois, em Gênesis 7,16, nós podemos ler que Deus a fechou pelo lado de fora, quando todos haviam entrado. Noé, a família, os animais, todos entraram. Quem fechou a porta foi o Senhor, pelo lado de fora. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E voltando ali, meus irmãos, para Apocalipse 3, né, versículo 9, já eu quero me preparar aqui para concluir esta reflexão. Versículo 9 diz ali: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que estes venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aqui Jesus ele cita novamente aqueles que são da sinagoga de Satanás. Nós já citamos isso aqui, essa expressão, sinagoga de Satanás. E isso foi na carta a Esmirna, a segunda carta, a segunda igreja, né? E foi uma igreja que também não foi repreendida, não teve a sua atenção chamada. É aquela que Deus falava para ser fiel e ela ganharia a coroa da vida. Foi nessa igreja também que foi citada a sinagoga de Satanás. Esses judeus que falam que são, mas na verdade não são verdadeiros judeus. Eram os judeus religiosos, os hipócritas. A reunião, né? Lembra? A reunião, a sinagoga, a congregação, a assembleia, né? A sinagoga, o ajuntamento dos acusadores, dos mentirosos. Então ele está relembrando esse povo aqui, esses enganadores aqui. E isso mostra para a gente uma divisão na igreja de Filadélfia. Talvez a gente não se atente para isso, porque ela não é repreendida, mas havia sim uma divisão, porque ele fala, sinagoga de Satanás. Só que essa carta ela é destinada aos verdadeiros cristãos, aos fiéis de Filadélfia, aqueles verdadeiramente cristãos, aqueles que têm pouca força. É para estes que a carta é escrita. Então, irmãos, a gente entende aqui que realmente tem dois lados para se escolher: manter a fidelidade a Deus ou não. É isso. Sim, sim e não, não. Porta aberta ou fechada. Não tem uma porta encostadinha ali, uma porta que... Não tem. Não tem isso.
Ou mantém a fidelidade a Deus ou não. Não tem meio termo. E a gente vai ver isso também lá em Laodiceia, né? Que era a igreja morna. Não era nem quente nem fria, era morna. Mas isso também é assunto para mais adiante. E os fiéis ao Senhor, verdadeiramente fiéis, eles seguem apenas uma coisa: palavra. Palavra. Não seguem qualquer vento de doutrina. Não seguem que chega um cidadão lá do nada, fazer barulho aqui. Não, tá na palavra. Esses dias o irmão Marcos compartilhou com a gente ali na célula uma situação, né, que trouxe uma exortação para uma pessoa na palavra. A pessoa veio querer falar, né, irmão? E daí, isso aqui tá na palavra? Tal coisa tá na palavra? Tá... Não, tudo não. Opa! A gente segue a palavra. Palavra. Ou a gente segue ou não. É isso. E Jesus, ele segue dizendo que os infiéis, a sinagoga de Satanás, eles iriam adorar prostrados aos pés da igreja de Filadélfia, em que eles reconheceriam diante da igreja que Deus sempre os amou, que eles estavam no engano quando eles afirmavam o contrário, quando eles afirmavam que não. Irmãos, sinceramente eu vejo aqui uma porta aberta. Aqui é uma porta aberta. É a porta aberta do testemunho do amor de Jesus por essa igreja, diante dos infiéis, diante dos ímpios. Era a porta aberta. Ou uma das que estava aqui diante de Filadélfia. Testemunhar de que Deus os amava. E os ímpios seriam envergonhados por terem blasfemado contra o Senhor. E eles iriam, de fato, se render. A igreja iria testemunhar isso, que eles iriam se render ao se darem conta do seu engano. E trazendo isso para nós, esses irmãos estavam na mesma igreja, só lembrando, tá? Eles eram da mesma igreja, Filadélfia. E trazendo isso para nós, quem ao nosso redor sabe que Deus nos ama? Quem ao meu redor, na minha convivência, sabe que Deus me ama? Na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no condomínio, na padaria, sei lá, tem tantos lugares. Quem destes sabe que Deus nos ama? Porque a sinagoga de Satanás achava que não. Ela iria ser... O Senhor faz uma profecia a respeito deles, de que Ele faria que viessem e adorassem prostrados e soubessem que Deus amava a igreja. Eles seriam convencidos de que Deus de fato amava aquela igreja. E quem de fato sabe que Deus nos ama? Quem percebe, sem a gente precisar falar, Cristo em nós? A gente precisa aproveitar as portas abertas que Jesus coloca diante de nós, para testemunhar o seu amor. A gente precisa aproveitar as portas abertas para que outros saibam que Ele nos ama, que Ele ama a IP Ebenezer, que Ele ama a irmã Araci, que Ele me ama, que Ele ama a irmã Márcia, que Ele ama a Luciene, que Ele ama o Flávio. A gente precisa aproveitar as oportunidades para que as pessoas saibam disso. Essa porta aberta que Deus coloca diante de nós, para que outros também entrem por essa porta, assim como foi um dia com cada um de nós, comigo e com você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, nós daremos continuidade na leitura dessa carta na próxima semana. Mas eu quero orar com vocês nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos porque cremos que o Senhor tem falado conosco
ao longo desta série de sermões. Eu te glorifico por isso, porque é o Senhor quem tem falado. E eu te agradeço porque hoje o Senhor fala conosco. Hoje o Senhor, eu creio, Pai, na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja, o Senhor coloca diante de nós portas. Talvez o que o Senhor falou aqui hoje, Senhor, através da minha vida, Pai, sejam já respostas de oração, porque talvez o Senhor tenha trazido ao nosso coração portas que se colocam abertas ou portas que estão fechadas. E eu te louvo porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Mas também o Senhor traz nesta manhã a revelação através do Teu Espírito Santo de que nós temos que aproveitar as oportunidades, Pai. Temos que vislumbrar com clareza as portas que estão abertas diante de nós, no sentido das oportunidades de fazer o Senhor conhecido. O Senhor coloca diante de nós uma porta aberta, individualmente, como família, como igreja, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor e, por consequência, para fazer o Senhor conhecido. Então, que o Senhor nos ajude a visualizar essas oportunidades, a realmente olhar, entrar por essas portas, essa porta aberta do Teu caminho, da Tua palavra, da boa nova do Evangelho, e também trazer outros conosco, fazer com que outros saibam que o Senhor nos ama. Eu creio que é essa porta aberta que o Senhor coloca para nós como igreja. Então, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Mas também no nosso meio, Pai, se há alguém que não está convencido na sua própria vida de que o Senhor a ama, de que o Senhor o ama, que o Teu Espírito Santo ministre nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra fala que no amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor é o Senhor. O Senhor tira o nosso medo. Não nos deixe, se há alguém aqui hoje, Senhor, não deixe que essa pessoa tenha medo de se achegar ao Senhor, de se render ao Senhor, de se prostrar ao Senhor, de dizer que te ama, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Assim como o Senhor amou Filadélfia, o Senhor ama Ebenezer. O Senhor nos ama, Pai, e louvado seja o Senhor por isso. Ajuda que outros vejam que o Senhor nos ama. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.